Bom, continuando, nossa disciplina maravilhosa, né? Eu vou continuar com as competências. É agora, tá? Pode colocar o nome agora, tá? A gente vai continuar com as competências de redação, né? E, como eu havia dito, eu vou falar hoje sobre um dos principais detalhes, ainda da primeira, né? Ainda da primeira. A gente parou a nossa produção lá no artigo de opinião, né? Que, como eu vi, alguns ainda não puseram, né? Eles não fizeram um artigo de opinião. A nossa última último documento, a última competência que a gente viu foi a segunda, né? Pessoal. Bom, vamos continuar. Vocês estão calados hoje? Essa turma aqui eu gosto quando fala. A minha tela tá branca? A tela tá branca. Peraí, esse problema deu na outra turma. Deixa eu sair aqui rapidinho. O que eu perdi, que eu tinha ido botar minha merenda. Pronto, pessoal, a tela está normal agora, né? Eu espero. Bom, continuando. A gente Sim. parado no artigo de opinião, né? Que ainda tá faltando alguns ainda me mandarem, certo? Mas a gente vai pular agora para a análise do que é a crônica. Eu poderia até fazer um slide, né? Uma coisa assim, mais. Eu não vou nem dizer mais elaborada, né? Uma coisa assim mais dentro do normal, mas eu vou facilitar a vida de vocês e vamos estabelecer aqui uma diferença, tá? Todo mundo aqui sabe que é uma fábula, né? Fábula é aquela Sim. história que traz os personagens, né? Animais com características psicológicas humanas, né? Os animais podem refletir, podem pensar, têm uma certa é, tomada de decisões, né? Fazem o melhor uso do que a gente sabe, do córtex pré-frontal deles, né? Isso é uma fábula. E as fábulas trazem, via de regra, uma lição de moral, certo? Traz uma lição de moral. A diferença, aliás, ainda na lição de moral, essa lição pode vir explícita, né, que é aquela lição que está ali na nossa cara, que você vê o nomezinho lá embaixo, lição de moral. Né? Isso é uma coisa explícita, como eu falei para vocês, a diferença de explícito, né? Eu tenho 5 dedos na mão direita. Essa é uma informação, olha, que agora é explícita. Vocês estão vendo, né? Agora vocês estão percebendo que a informação ficou implícita, né? Não está na cara. Do mesmo jeito, essa lição de moral, né? Ela vem explícita quando está lá embaixo, né? Lição de moral. Respeite seus amigos, porque você pode precisar deles no futuro. Pronto. Só uma lição de moral, né? Ou então, lição de moral. Não subestime as pessoas pelo tamanho. Outra lição de moral, né? Agora, a lição ela é implícita quando você não consegue enxergar ela. Né? Você tem que refletir para procurar entender qual é o ensinamento daquela história, né? De tudo isso que eu estou falando sobre a fábula, vocês entendam o seguinte: a crônica é a mesma coisa, tá? A diferença é que ela vai trazer um assunto que geralmente é da atualidade e não vai ter animal falante, não vai ter animal pensando.
A crônica é a mesma coisa. Ela traz uma lição de moral, né? Ela traz um ensinamento que está implícito ou explícito, ou seja, está ali na cara, está ali visível ou está subentendido, certo? A crônica é a mesma coisa. Traz a mesma reflexão para o leitor, traz um ensinamento para a vida do leitor, né? Uma coisa prática que ele possa aplicar, mas que não vamos, em hipótese alguma, usar animais falantes, animais pensantes como humanos, tá certo? Na verdade, a maioria das crônicas nem falam sobre isso. Bom, então vamos lá. Nossa última atividade aqui foi nas páginas 60. Não, desculpe. Foi na importância da leitura e o artigo de opinião. Né? O artigo de opinião, a maioria já escolheu um tema, já começou a fazer. Quase ninguém me mandou, pessoal. Eu vou colocá-lo no Google Sala de Aula, né? Professor, assim, eu vou começar a fazer hoje. Vou começar a fazer hoje, porque assim é muita atividade que estou mandando aí, né? Epa, bom, vamos botar uma vírgula aí. Ó, atenção, atenção, atenção. É verdade, é muita atividade. Mas, vamos com calma. Eu ainda nem pus o ordenamento direito dessa atividade lá no Google Sala de Aula, né? A última atividade com o título Produção do Caderno tá lá embaixo. A última coisa que eu pus, né? Então, né, tanto que eu nem lembro o que é. Produção do Caderno, deixa eu ver aqui. Foi sobre biografia, a última. A gente está indo bem devagarinho. Eu sei que vocês. Não, minto, não foi biografia, não. Foi o relato de experiência, né? E, por sinal, relato de experiência está atrás de poema. Depois de poema vem um artigo de opinião, né? Então, eu estou bem paciente com vocês, né? Bem paciente, tá certo? Tá certo, Roger, tá certo. A prova vai ser uma produção escrita mesmo, tá? A gente vai ver esse texto aqui e a gente vai. Eu já estou vendo as competências de redação, né? A gente vai ver aqui também a competência, o detalhamento da primeira, que não é coisa de outro planeta, tá bom? Mas a prova, se você quer saber, ela é uma redação, produção escrita, tá bem? O tema vai ser um tema que a gente vai trabalhar. Eu vou dar 2 temas para vocês estudarem e eu vou escolher um, tá bom? É melhor do que eu dar 3 temas para escolher um, né? Mas, olha, vai ser um tema da atualidade. Olha. Vai ser, por exemplo, saúde, né? Coronavírus e política. Pronto. Tá tudo atual, tudo fresquinho na cabeça. Vamos lá, já passaram 8 minutos, né? Vamos lá. Crônica, página 70, tá certo? Deveria haver, em todos os setores da atividade, a mesma hierarquia que existe entre os militares, os religiosos e os espiões ingleses. Assim, você e eu iríamos subindo de graduação em graduação. Da mesma maneira que, por exemplo, o pároco passa a ser padre e depois bispo, a bispo, né? E existe. Todo general começa como tenente e o agente secreto deles, né? Majestade deve galgar os sucessivos estágios de sua carreira, todos designados por números. Se o Ian Plain não estava mentindo. O agente inglês tem completado seu curso básico de línguas, balística, apreciação de vinhos e como sobreviver ao inverno russo, no caso de passar para o outro lado. Começa a sua carreira com a graduação mais baixa, 000, licença para buscar sanduíche na esquina. Pensar em projetos de remoto interesse
para a estratégia mundial britânica, como um acesso terrestre às Malvinas, no caso, as Ilhas Malvinas da Argentina. Página 70, Isabela. As Malvinas, e não dar palpite. Depois, passa uma a uma para as graduações superiores. 001, licença para pensar mal do inimigo. 002, licença para rogar praga contra o inimigo. 003, licença para passar trote por telefone na embaixada do inimigo. 004, licença para assustar o inimigo. Não ouvi ele falar qual é, beleza. É o quê, o Yasmin? Se foi para mim, eu não entendi. 005, licença para usar objetos rombudos do inimigo e deixá-lo inconsciente e muito irritado. 006, licença para aleijar. 007, licença para matar. 008, licença para ficar no escritório, usar o lavatório executivo e mandar um 000 buscar sanduíche na esquina. Todas as profissões deveriam ser assim. Você note que aqui ele está falando sobre uma certa indignação por conta da não hierarquização de algumas profissões, né? Hierarquia, classe. Todas as profissões deveriam ser assim. Não haveria, aliás, apenas um aprendizado ou um simples avanço na carreira, de contínuo a ajudante de escritório, a subgerente, a noivo da filha do diretor, a dono de tudo, mas uma lenta e criteriosa acumulação de méritos. E, no caso de profissões perigosas, como instrutores de artes marciais e escritores, a medida facilitaria o controle das autoridades. Ponto. É impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem entendia, aliás, o que bem entenda, e até publicar o que escreve sem nenhum regulamento, claro. Ainda mais, por exemplo, a gente não pode escrever uma redação como a gente quer, né? Tem um regulamento para isso. Ainda mais sabendo que a palavra escrita tem um poder de persuasão equivalente a um golpe de karatê no ouvido. O escritor deveria ter alguma coisa parecida com o porte de armas e seu licenciamento progressivo deveria obedecer a uma hierarquia quase britânica. Por exemplo, 007, 000, aliás, licença para riscar paredes e costas de envelopes. 001, licença. Gente, tá me escutando? Deve ter sido bem o coisa. Dá pra ouvir, né? Só deve. Pessoal, Oi, professor. que negócio louco esse programa. Hoje tá demais. Vamos lá. Se não travou aqui ainda, travou até em outras aulas. A gente estava no 000. Licença para rabiscar paredes e costas de envelopes. 001. Licença para fazer versos. 002. Licença para fazer contos imitando o mal. O Guimarães Rosa. 003. Licença para tentar o realismo fantástico. 004. Licença para usar o etc. 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 E a fiscalização mais severa para ter o direito de ocupar essa expansão de bom e caro papel de jornal. Eu teria de ter minha documentação sempre em ordem e respeitar suas determinações. Senhor Veríssimo, sim, minha identificação.
Sou fiscal da Academia Brasileira de Letras, seção de defraudações. Eu andei fazendo alguma coisa errada? Aqui está. Sou o 006. Licença para dar palpites, mesmo quando ninguém pede. Posso mostrar meu atestado de antecedentes. Também comecei fazendo texto para folhinhas. Você sabe, quarta, segunda, terça e quarta. Nós sabemos, sua licença não é 007. 007? Licença para usar ponto e vírgula. Não, mas recebemos uma denúncia. O senhor usou ponto e vírgula em 2 ocasiões semana passada. E outra coisa. O quê? Estas crônicas com muito diálogo. Sim, também não pode. É um recurso para chegar ao fim da coluna mais depressa, escrevendo menos. Mas está previsto na regulamentação. É proibido. Hein? Chega. Não cairemos no seu jogo. Por enquanto, fica só o aviso. Se o senhor persistir, seremos obrigados a multá-lo, lacrar sua máquina de escrever e embargar seu Aurelião. Dicionário, né? Página 72. O senhor teria que recomeçar a profissão de baixo, escrevendo grafite em parede de banheiro público. Cuidado. Texto que é muito interessante, pessoal. Nessa crônica de 1985, o autor refere-se à profissão de escritor como mais perigosa. Lembrando que estamos falando do ano em que se encerrou a ditadura militar, tá? E que houve uma repressão, uma opressão, uma busca implacável contra os intelectuais, contra os artistas, obviamente contra os escritores também, certo? Nessa crônica de 1985, o autor refere-se à profissão de escritor como perigosa, comparando-a à de instrutor de artes marciais. Na sua opinião, para ele, aliás, por que para ele escrever é uma profissão perigosa? Já contextualizei, né? Já contextualizei e basicamente dei até a resposta. Porque, para o autor, o ato de escrever requer regulamentação tal qual o porte de armas. Deixa eu deixar esse negócio aqui. Né? Porque as palavras têm poder de alguma arma, é isso que você vai dizer aqui, certo? Qual é o poder das palavras? Comparando com as armas, para que haja uma regulamentação. Terceira questão. Substitua no trecho a seguir a palavra destacada por outra de sentido semelhante. Qual é o trecho? Eu teria, aliás, que ter a minha documentação sempre em ordem e respeitar suas determinações. O que é determinações, né? Você substitui por um sinônimo, né, uma palavra que mantém sentido. Quais são as infiltrações, aliás, infiltrações. Quais são as infrações cometidas pelo autor de acordo com o fiscal? E qual seria sua penalidade se ele reincidir, né? Segundo o fiscal, o que é que o autor fez de errado? E o que é que vai acontecer com o autor se ele fizer isso de novo? É isso que você vai falar. O Guilherme saiu. Não, professor, eu voltei. Ah, É porque o aplicativo tinha saído do nada. tá certo. É impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem entenda e até publicar o que escreve sem nenhum regulamento. Você acredita que esse era o fato, aliás, esse era de fato o ponto de vista do autor? Aqui é o seguinte, vamos reler, porque essa questão aqui é um pouquinho delicada. É impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem entenda e até publicar o que escreve, né? O que ela bem entendeu e escreveu, sem nenhum regulamento. Isso é impensável, é inadmissível. Você acredita que essa era realmente a visão do autor? Era isso mesmo que ele pensava? Ou ele usou uma figura de linguagem aí? Eita, e se ele usou uma figura de linguagem, qual foi essa figura de linguagem?
É isso que você vai me dizer, tá? Mas se você acha que esse era o ponto de vista do autor, você coloca aqui também, tá? Que sim, você justifica. Se não, você coloca não, que você justifica também. Alguma dúvida sobre essa atividade, pessoal? Vamos ficar em silêncio. Professor, o senhor falou o quê? Eu perguntei se tem alguma dúvida sobre o assunto. Nada, nenhuma. Bem, eu não tenho no seu bolso. Então, estou só fazendo aqui uma recapitulada aqui, olha. A primeira questão é só para saber se, na sua opinião, o porquê para o escritor escrever uma profissão perigosa. Eu contextualizei, né, eu disse que estávamos falando da época de saída do regime militar. E você vai me dizer o que é que acontecia com os escritores lá. Só isso. Na segunda questão, você vai me dizer o porquê, né, que o autor, com toda a ironia dele, claro, disse que deveria haver uma regulamentação rigorosa para o uso das palavras, né, tal qual tem uma para o porte de armas. Vai me dizer o porquê que ele acha que as palavras são perigosas. Qual o poder das palavras? Na terceira, você vai apenas substituir determinações por um sinônimo, certo? Só isso, mantendo o seu sentido. Na quarta, você vai me dizer, segundo o fiscal, quais foram as infrações cometidas pelo autor e o que é que vai acontecer com ele se ele fizer isso de novo, essas infrações. E na quinta, se você acredita que essa linha de pensamento aqui corresponde verdadeiramente à linha de pensamento do autor, ou se ele foi irônico, por exemplo, certo? Já que estamos falando de um artista, né? Estamos falando da fiscalização excessiva da época. Entendido? Vamos lá. C1. Uma coisinha, pessoal. A gente viu essa belezinha que eu vou mostrar para vocês aqui. Todo mundo entendeu, né? Que coisa boa. Aproveitar que a gente ainda tem bastante tempo, né? Basicamente 15 minutos. Eu preciso que vocês respondam no chat, tá certo? A gente viu, pessoal, essa primeira competência aqui. Guilherme, alguém para falar? Bom, como ninguém respondeu, eu acredito que a gente não viu. Essa daqui, pessoal, é a primeira competência de redação da língua inglesa. Aliás, da língua inglesa não, de redação da nossa prova, tá certo? Isso aqui vai constar no Google Sala de Aula, esse documento. E também é preciso que vocês saibam de uma coisa. Deixa eu abrir aqui minha tela de novo. Eu tenho aquelas competências tudinha que o professor mandou em PDF lá no Google Sala de Aula, tá anotado no caderno. Tá, a que eu mandei lá no começo, né? Mas aqui vai ser o detalhamento, minha querida. Aham. Ai, que o professor passou lá no começo, eu também tenho no meu caderno. Pronto, pois agora a gente vai dar uma engrossada aqui no caldo. Agora a gente vai ver o detalhamento mais didático possível. Vamos lá. Como eu havia dito, né? Aqui vai ser basicamente a gente vai recapitular uma coisa que eu até passei em aula, né? Que a primeira competência, ela é tanto sobre estrutura como sobre conteúdo, né? Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É sobre ortografia? É. É sobre pontuação? Sim. Sobre acentuação?
Claro, com certeza. Aqui a gente já deixa duas coisas definidas, porque eu tenho certeza que eu passei isso aqui para vocês em sala, a gente está só retomando a ideia, tá? Que a gente tem a escrita formal e a escrita informal, né? Não necessariamente a escrita informal é uma escrita um pouco vulgar, com gírias ou coisa do gênero, tá? Só para deixar claro, a redação é um texto científico, tá? Então a gente vai usar a escrita formal, tá certo? Deixa a escrita informal de lado. E também eu falei para vocês o seguinte, para vocês deixarem o modo de vocês falarem definido, para que vocês também deixem definido o modo com o qual vocês vão escrever. Porque um dos maiores erros que se comete ao produzir um texto é usar alguns mecanismos que não fazem parte dos mecanismos da escrita, e sim da fala, certo? Deixe tudo bem claro. O texto, como eu falei, texto dissertativo é como uma conversa. Só que você tem que dar toda a informação, e dar a informação como um todo para quem vai ler o seu texto, tá? Então vamos lá. Essa competência vai falar sobre ortografia, acentuação, hifenização, separação silábica e uso de letras maiúsculas e minúsculas. Se eu passar rápido é porque o tempo está correndo, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar que eu repito, tá? Sobre a ortografia, isso aqui vocês têm até anotado no caderno. Eu falei para vocês aumentarem o repertório vocabular e o repertório cultural, né? O repertório vocabular é o arsenal de palavras que vocês têm, certo? Eu tenho, para que não fique repetitivo o texto, para que vocês não fiquem usando, por exemplo, a palavra então a cada frase. Então, o Brasil precisa avançar para que então a gente possa ter mais resultados na educação. Daí, então, a gente vai poder viver melhor. Então, o Brasil vai ser um país desenvolvido. Então, a gente vai melhorar nossas relações exteriores. Então, tá vendo? Isso é uma falta de vocábulo, né? Aliás, um, um déficit no seu repertório vocabular. Leia mais, né? Porque isso aqui, olha, não é o professor que vai aumentar, tá certo? Repertório vocabular não é uma coisa que se ensine, tá? É uma coisa que se adquire. Eu poderia até, o máximo que o professor pode trazer é trazer um monte de livro, né? Pode ser até em PDF para que vocês leiam e vocês tenham acesso a mais palavras. Mas isso aqui não é uma coisa que necessariamente se dê para ensinar, tá certo? Como eu ia dizendo, quando você tem um bom repertório vocabular, o repertório cultural, só para manter a ideia, é o repertório daquilo que você sabe sobre as informações, né? Sobre o que acontece à sua volta. Basicamente é isso. Quando o meu repertório vocabular não está lá essas coisas, eu fico na dúvida, por exemplo, entre caçado e caçado, entre trás e trás, entre senso e senso, entre acender e acender. Nossa Senhora! A pronúncia é a mesma, mas na hora da prova pode dar uma dúvida, né? Por exemplo, caçar o mandato do político, né? Eu quero dizer que vão caçar, né? Com dois S aqui, mas eu estou na dúvida se é com dois S ou com cedilha. Claro que aqui é um pouco improvável que isso aconteça, mas esse pouco improvável pode acontecer, né? Então, é sempre bom, como eu falo, aumentar o repertório vocabular. E é lendo. E quando eu falo ler, pessoal, não é ler Machado de Assis apenas, né? Não é ler Raquel de Queiroz, não é ler José de Alencar, não é ler Shakespeare, não é ler John Keats. É apenas ler, tá? Pode ser qualquer coisa, desde histórias em quadrinhos até, deixa eu ver, até a Bíblia, tá certo? É ter acesso a mais palavras, tá certo? A translineação, como eu havia dito para vocês, é a separação silábica, né, entre linhas. A palavra chegou bem aqui, no final da linha, e não vai caber toda. Ou seja, eu vou ter que colocar ela mais para cá, né? Vou ter que continuar ela. Tem uma regra para isso? Tem. Nesse documento aqui, pessoal, que eu fiz, é o seguinte. Tem todas as regras para a translineação, tá certo? Já de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Que, por sinal, eu posso dizer que não é mais novo, né? 2009,
Não é mais novo assim, não. Aqui a gente vai ter a regra sobre ditongos, tritongos, hiatos. Esse slide que eu fiz aqui tá muito é quase uma ciência exata aqui, tá certo? Ou é uma coisa que ou você sabe, ou você ainda não viu, tá certo? Ou você sabe ou não sabe. Porque aqui é muito improvável que vocês venham a ter dúvidas sobre isso. Mas se tiverem dúvida, claro que podem acionar o professor, tá certo? Mas eu vou deixar esse documento aqui lá no Google Sala de Aula. Ele tem uma explicação bem clara, bem objetiva, certo? Aqui está bem mastigadinho para vocês. É tanto que eu queria passar para coisas mais delicadas. Como eu havia dito também para vocês, as palavras, né, sobre a acentuação. As proparoxítonas, né, você vai só acentuar todas. Já as paroxítonas e as oxítonas, elas têm uma relação inversa, né? Onde você acentua uma, você não acentua a outra, né? Por exemplo, isso na maioria, nem quase todas. As paroxítonas que terminam em A, você olha, não acentua, né? Já as oxítonas que terminam em A, você acentua, né? Só Fá, por exemplo, você acentua. As paroxítonas que terminam em E, você não acentua. As oxítonas que terminam em E, você acentua, né? Balé, café, essas coisas. Entenderam essa parte aqui também? Aqui a gente tem uma relação inversa, né? Onde você acentua uma, você não acentua a outra, e as proparoxítonas você acentua simplesmente todas, tá bom? Sobre o hífen, eu vou deixar um slide também que eu fiz sobre hifenização, tá certo? Para vocês, porque só sobre hífen, pessoal, vai pegar uma aula todinha, porque tem que ser de acordo com a nova regrinha ortográfica, né? E o uso de letras maiúsculas e minúsculas? Basicamente, em 3 ocasiões você vai usar nomes próprios, né? Início de frase, que ainda cometem o pecado de começar uma frase com letra minúscula, e numa sigla, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, a FIFA, né? Deixa eu ver outra aqui, a UEFA, eu estou me lembrando de esportes agora. Mas é muito difícil você encontrar uma sigla que comece com letra maiúscula e da segunda letra para frente sejam letras minúsculas. Geralmente todas são letra maiúscula, tá certo? No início de frase também, como eu falei, nos nomes próprios, que a gente aprende isso desde pequenininho. O que a gente tem mais que se atentar sobre concordância verbal e nominal é flexionar o verbo, né, com o verbo concordar de acordo com o pronome, por exemplo, né? Dois pães francês. 2 pães francês. Eita, menino. 2 pães franceses, né? Tem que haver uma concordância em número, pessoa e tempo, tá certo? A regência verbal, eu considero ela um pouquinho mais fácil, né? É basicamente você conhecer os verbos transitivos indiretos, né? Aqueles que, após o verbo, tem a preposição, para que você mantenha a semântica das suas frases, né? Pessoal, se vocês não puseram, quem ainda não pôs o nome, por favor, coloque, tá? Porque muitas frases, às vezes, ficam sem sentido, porque o verbo era transitivo indireto e o complemento não foi colocado, né? As frases não podem, você não pode deixar de ter uma boa regência verbal e nominal. Basicamente, se você dominar bem essa questão da transitividade verbal, que a gente já discutiu isso, a gente dedicou uma aula só para isso, né? Não sei se vocês lembram, o mais assustador da regência verbal é o nome dela. Basta você entender o que é o verbo transitivo indireto, que você se dá bem aqui também, tá certo? Sobre a escolha vocabular, né, sobre o seu repertório vocabular, eu sempre gosto de dizer que uma boa escolha vocabular não são aquelas palavras complicadíssimas que ninguém mais usa, que, meu Deus do céu, que negócio é esse que essa pessoa quer dizer nessa redação? Não, não. É apenas que você tenha um bom cardápio de palavras, né, de sinônimos,
Basicamente é isso, que você não repita demais. Porque, claro, vai haver uma repetição, né? Vai haver repetição de palavras. A grande questão é que essa repetição não aconteça, assim, muito próxima, né? Na mesma linha, por exemplo, ou na segunda linha, fica, assim, um pouquinho redundante, né? Pode haver uma repetição, porque a gente sabe que vai ter repetição. A gente faz redação sabendo que tem repetição. Basta que essa repetição esteja organizada, né? Do ponto de vista da estilística, que essa repetição esteja harmoniosa. Alguma dúvida, meus queridos? Falei muito rápido. A gente tem 3 minutinhos ainda. Quer ficar de dúvida? Fale agora ou fale depois. Alguma dúvida? Diga, minha querida. Não, professor. Diga, Yasmin. Estou curiosíssimo sobre suas dúvidas. Pode falar, tá? Até economiza tempo. Da próxima aula que eu me refiro. A gente vai ter aula com o professor depois. Amanhã a gente se vê. Amanhã é a primeira aula. E a gente ainda vai ter aula de história também. Não vou ficar chamando de novo, não, só uma vez. Certo? Amanhã a gente já vê mais coisas, tá? Essa atividade, pessoal, é só 5 questões, né? Eu vou colocar para vocês me mandarem amanhã, tá? A gente vai corrigir essa atividade amanhã. A gente vai ver sobre o uso dos hífens, tá? E a gente penetra. Eu já vou mandar esse slide já hoje, tá? Vocês me deem até 5 horas, tá certo? Eu mando esse slide já hoje. Eu vou aproveitar e vou mandar sobre a hifenização e a segunda competência também, tá certo? Sobre a nossa produção do artigo de opinião, eu vou dar até, deixa eu ver, rapaz, pronto. Olha, eu vou dar até terça-feira, tá bom? Eu acredito que tá bom, porque a gente tem que fazer também a nossa crônica e a gente já sabe o que é uma crônica, né? A crônica é basicamente isso, uma fábula sem animais falantes. Pronto, é basicamente isso. E a gente já vai aplicar o conhecimento dessas competências de redação que eu estou passando, certo? Terça-feira. O que é até terça-feira? O prazo para você me entregar o artigo de opinião, que muita gente ainda não me entregou. Só isso, tá bom? Bom, pessoal, mais alguma outra dúvida? No doubts? No I dúvidas? Bom, então, eu vou encerrar por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.